Muito bem, meus irmãos, existe um dito popular que diz assim: a esperança é a última que morre. Acho que você já deva ter ouvido a respeito desse ditado, desse dito popular. Ela é sim a última que morre, né? Pelo menos é o que diz o ditado. Contudo, a gente precisa saber o seguinte: quando é que a esperança nasce? Quando é que ela se chega para que a gente possa, a partir dela, tomar posse dela e entender que ela é algo que a gente pode sim não abrir mão, mas nos agarrarmos a ela? Quando é que a gente se agarra à esperança? Quando é que a gente entende que a esperança chegou? Bom, eu costumo dizer que a esperança, ela chega exatamente no meio do caos, no meio do problema. Quando nós temos um problema, quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, é ali que a esperança nasce, é ali que ela chega, é ali que ela traz para nós a possibilidade de vencermos a adversidade, de vencermos a tribulação, de vencermos os momentos difíceis da vida. Eu particularmente costumo dizer isso, né? A esperança, ela nasce em meio às turbulências, às dificuldades da vida. E todos nós, sem dúvida, em algum momento passamos ou vamos passar por alguma circunstância difícil. Não existe essa ou aquela pessoa que em algum momento não enfrente um momento difícil, não enfrente um momento, uma circunstância complicada, difícil, adversa, tribulada, enfim. Mas em meio a esse caos, a essa circunstância difícil, atribulada que a gente venha a sofrer, o que a gente pode fazer, ou como nós devemos enfrentar estes momentos difíceis? O contexto no qual nós estamos sobre ele debruçado, nesse texto que nós estamos sobre ele debruçado, de 2 Reis, no seu capítulo 4, ele conta a história exatamente de uma mulher, diz o texto aqui, uma mulher que era viúva, que estava ali viúva por ter sido a mulher de um dos discípulos dos profetas. Bom, o que era isso exatamente? No Antigo Testamento existiam os profetas e existiam os discípulos dos profetas. E quem eram os discípulos dos profetas? Eram aqueles que aprendiam com os profetas a arte de profetizar, ou seja, eles iriam substituir aqueles profetas antigos para serem os próximos profetas no povo de Deus, no reino de Israel. E ali estava uma das mulheres que era mulher de um dos discípulos, de um destes homens que estavam no aprendizado para se tornar um profeta em Israel. Diz o texto. Diz o texto que neste momento aquela mulher se vê dentro de uma situação muito complicada. Podemos dizer que é um caos que se instala na vida daquela mulher. Podemos dizer que há uma adversidade que se instala na vida daquela mulher. Podemos dizer que vem aí um momento difícil que ela tem que enfrentar. Ela é viúva e tem 2 filhos para criar. Uma viúva no Antigo Testamento, nesse contexto, nesse tempo dessa mulher, era algo muito difícil, porque ela não tinha uma herança que ela pudesse se apropriar dela. Era uma mulher que não era como nós temos hoje, nos dias de hoje, que quando a mulher fica viúva, ela pode ir lá e receber a pensão do seu marido e ficar recebendo a pensão desse marido ao longo da sua trajetória ou do resto da sua trajetória de vida. Essa mulher não tinha uma herança, esta mulher não tinha uma pensão do governo, mas essa mulher tinha 2 filhos para criar. Possivelmente esses 2 meninos, estas 2 pessoas, essas 2 crianças, eram pequenos, eram assim como Gabriel e Adeline, crianças que ainda não tinham condições de trabalhar, ainda não tinham condição de trazer o sustento da sua própria casa e ajudar a sua mãe a sustentar a casa, sustentar a família. Aquela mulher estava enfrentando uma grande dificuldade. Bem, está com ela ali o profeta Eliseu, que é o substituto de Elias, que um dia
dia, Eliseu foi discípulo, também foi um aluno, um discípulo do profeta Eliseu. E hoje, agora, ele era o profeta, o substituto de Elias. Eliseu substituiu Elias e agora ele era o profeta Eliseu. Não era mais Elias, Elias tinha morrido, tinha sido assunto ao céu, tinha ido embora. E no lugar dele ficou Eliseu. E essa mulher, então, ela está numa condição difícil, ela está numa condição bastante complicada, e diz o texto que ela vai até Eliseu e clama a ele, ela implora para ele, ela brada para ele, ela suplica para ele, ela vai até ele e pede a ele que alguma coisa seja feita. E ela explica: eu preciso que você faça alguma coisa, porque o meu marido, assim como você, um dia foi discípulo de profeta. O meu marido, assim como você, um dia estudou nessa casa, nesse colégio, nessa escola de profetas. O meu marido, assim como você, esteve na mesma condição que você esteve um dia. É sabido que os profetas, eles eram sustentados pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. O profeta era um ofício, eles tinham um ofício de profetizar. E por isso eles ganhavam sustento, eles não lhes faltava nada, na sua casa não lhes faltava coisa alguma. Mas o discípulo do profeta, quando ele morre, ele não será obviamente mais profeta. E aí a casa de profetas não teria mais nenhum tipo de compromisso com eles. Não teria mais nenhum tipo de compromisso com aquela mulher, com aqueles filhos. Algo que pode, muitas vezes, vir à vida das pessoas neste mundo. Como a gente vê no nosso país, graças a Deus, as mulheres, elas hoje têm a sua possibilidade da pensão, embora o governo esteja fazendo de tudo para tomar essa pensão das mulheres, mas elas ainda têm o direito à pensão. Não só a mulher, mas o homem também. Quando o homem fica viúvo e se a mulher trabalhava, ele tem direito à pensão que ela recebe. Mas há um verdadeiro caos na vida desta mulher. Ficou viúva, não pode contar com ninguém, porque se tivesse alguém da família dela que pudesse socorrê-la, o texto diria, ela não pode contar com ninguém de família. Ela tem 2 filhos que certamente seriam menores, porque senão eles ajudariam ela a trabalhar. E ela possui ainda dívidas, diz o texto. Diz o texto que o credor vai bater na porta dela e vai levar os 2 filhos dela como escravos. Porque sim, se ela não pudesse pagar as dívidas que ela tinha, os filhos dela seriam levados como escravos, eles seriam criados na casa desse credor, e esse credor poderia fazer deles homens mais tarde que viessem a trabalhar para ele. Por fim, se isso acontecesse, essa mulher iria ficar sozinha. Além de ter os seus filhos escravizados, ela teria que virar prostituta, porque ela não teria ninguém para socorrê-la, ninguém para atentar por ela, ninguém para tomar conta dela, ninguém para protegê-la. E aí, essa mulher está numa grande enrascada. Ela está no meio de um grande caos. E como a gente disse anteriormente, é no meio do caos que nasce a esperança, que dizem que é a última que morre. Ela pode sim ser a última que morre, mas ela nasce no meio do caos. Mas como de fato a gente encontra essa esperança? Como de fato a gente vai ao encontro dessa esperança? Como de fato a gente toma posse dessa esperança? O texto mostra para nós, a partir de 3 aspectos que nós queremos abordar com vocês agora neste texto. O primeiro deles, nós, em meio ao caos, em meio às adversidades, em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida, em meio aos problemas que
vêm e abatem sobre nós, nós conseguimos tomar posse e nos agarrar à esperança, nós conseguimos colocar dentro do nosso coração a esperança, nós conseguimos encontrar a esperança com temor e com obediência a Deus. Olha o que diz o texto. Versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Meus irmãos, nós temos ciência disso, que no passado era um pouco diferente de hoje, né? Graças a Deus, era bastante diferente de hoje. Porque no passado, quando um chefe de família, um homem, ele ia para o caminho de uma religião, ele abraçava a religião e o Deus dessa religião, toda a sua família também abraçava. Os seus filhos abraçavam, os seus netos abraçavam, a sua mulher abraçava, ou seja, todos passavam a fazer parte daquela religião e ponto final. Hoje não, hoje é diferente. Hoje o marido vai para a igreja e a mulher diz assim: ah, eu não vou não. Hoje a mulher vai para a igreja e o marido diz assim: ah, eu não vou não. Hoje os pais vão para a igreja e os filhos dizem assim: ah, eu não vou não. Hoje se tem uma opção muito grande, né, em poder dizer não para algo que nós deveríamos sempre dizer sim, que é viver debaixo do crivo da mão soberana, poderosa e prodigiosa de Deus. As pessoas dizem não com muita facilidade para Deus, mas Deus é misericordioso, né? Mas diz o texto que aquela mulher vai para Eliseu e diz para ele: tu sabes que o meu marido temia ao Senhor, temia a Deus, ele era temente a Deus. Meus irmãos, certamente esta mulher é uma mulher que também era temente a Deus. Certamente essa viúva, ela estava criando os seus filhos no caminho do Senhor. Certamente ela estava dando para os seus filhos o entendimento de que Deus era a salvação para a vida deles. E por isso ela recorre a Eliseu. Por isso ela recorre ao profeta. Por isso ela vai falar com o profeta e pede a ele, clama a ele, que ele dê um jeito na sua situação. Algumas pessoas acreditam que o temor a Deus está relacionado com o medo. O medo do que Deus pode fazer. E é claro, Deus pode fazer qualquer coisa. Hoje mesmo eu falava aqui pela manhã que muitas vezes a gente quer seguir a nossa vida fundamentados na força do nosso próprio braço. E aí, quando a gente conquista alguma coisa, né, vamos dizer, por exemplo, eu conquistei essa garrafa d'água, eu consegui comprar essa garrafa d'água, essa água era tão cara, e mesmo assim eu consegui comprar, como eu sou bom. Não, eu só consegui comprar essa garrafa d'água porque Deus me deu a possibilidade de comprar, porque Ele poderia ter me deixado inválido, poderia ter me deixado não acordar no dia de hoje e eu não conseguir comprar garrafa d'água alguma. Então a gente muitas vezes atribui a força do nosso braço ou a qualquer outra coisa aquilo que está acontecendo de bom nas nossas vidas. E nos esquecemos que aquilo que acontece de bom nas nossas vidas só pode vir de Deus. Porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, é paciente, Deus é benigno, Deus só quer fazer o bem para nós, Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, Deus quer que nós tenhamos uma vida feliz. Por isso Jesus começa o seu sermão da montanha dizendo: felizes vocês serão, bem-aventurados vocês serão. Ou seja, Deus quer sempre que o homem seja alguém feliz neste mundo. Mas nós é que vamos para um outro caminho e acabamos nos afastando dessa felicidade. Encontramos a esperança quando nós tememos a Deus. E o temor a Deus não está relacionado ao medo do que Deus pode fazer. Porque sim, Ele pode fazer o pior para nós, mas Ele quer sempre fazer o melhor.
O temor a Deus está relacionado à obediência. Uma pessoa que obedece ao Senhor pode ter certeza, é uma pessoa que teme a esse Senhor, a esse Deus. O temor a Deus, ele está relacionado e condicionado à obediência que eu e você precisamos ter. Através desse cumprimento de palavras e de princípios, nós obedecemos a Deus. Há princípios que são inegociáveis e que eu e você precisamos tomar posse deles e não deixar que o mundo nos leve para um caminho no qual nós tenhamos que negociar os nossos princípios e perder esses princípios e vender talvez esses princípios por qualquer coisa. Princípios que são inegociáveis. Provérbios, no seu capítulo de número 16, capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Olha as 6 e 7 coisas. Os olhos altivos. O Senhor detesta olhos altivos, arrogantes. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha mentiras. E por último, aquele que provoca discórdia entre os seus irmãos. Estas são algumas coisas que o Senhor odeia, que o Senhor abomina, que o Senhor detesta, e que quando nós realizamos elas certamente nós estamos na contramão da obediência e do temor que precisamos ter de Deus. Quando nós vamos por estes caminhos, nós estamos, obviamente, nos desencontrando da esperança em meio ao caos. Quando a dificuldade se abater, quando os problemas vierem, quando as dificuldades baterem na nossa porta, se nós estivermos temerosos, tementes a Deus e obedientes a esse Senhor, pode ter certeza que Ele há de nos socorrer. Mas se nós estivermos praticando estas coisas que nós acabamos de ler em Provérbios, o Senhor vai virar as costas para nós. E não é porque Ele nos odeia, porque Ele não quer que nós tenhamos uma vida boa, uma vida feliz. Não é por isso. É porque simplesmente o pecado causa separação entre nós e Deus. O Senhor, Ele não odeia o pecador, Ele não abomina o homem, o que Ele odeia é o pecado. O Senhor não pode odiar aquilo que saiu dele. Todos nós aqui temos o fôlego, o sopro de vida do próprio Deus dentro de nós. Todos nós aqui temos o Espírito do próprio Deus dentro de nós. Portanto, Ele não pode nos odiar, nos abominar. Portanto, Ele não pode querer coisas ruins para a nossa vida. Pelo contrário, Ele quer coisas boas para nós. Mas Ele vira as costas para nós quando nós estamos incorrendo nestas coisas, nestes atos ruins. Porque Ele não pode ter comunhão com o erro. Ele não pode compartilhar conosco quando nós estamos errados. É como nós que temos os nossos filhos, quando eles fazem alguma coisa errada, a primeira coisa que nós fazemos é querer dizer para eles que eles estão errados, é discipliná-los, é corrigi-los. E muitas vezes nós até nos afastamos deles, colocando eles de castigo. Você vai ficar aí no cantinho do pensamento, você vai ficar aí distante do papai, distante da mamãe nesse momento, para você refletir do que você fez. Deus não é diferente, Ele é o nosso Pai. Mas, irmãos, nós encontramos com a esperança quando nós tememos a Deus, em obediência a esse Senhor, mas também quando nós temos uma fé viva e eficaz. Diz o texto que Eliseu pergunta àquela mulher: como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Versículo 2: que hei de fazer por você? Diz para mim o que você tem na tua casa. Aquela mulher diz para Eliseu: eu não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Não sei se você já passou por isso, por uma grande dificuldade.
E em meio a essa grande dificuldade, quando você se depara com a realidade, porque uma coisa é você ser alguém deslumbrado, e outra coisa é você ser uma pessoa real, que vive a partir da sua realidade. O deslumbrado, ele tanto pode ir por um caminho da loucura e fazer coisas que estão acima daquilo que ele pode fazer, como ele pode também sucumbir a uma depressão e acreditar que ele não pode fazer muita coisa ou não pode fazer nada. Assim está essa mulher. Ela está acreditando que não pode fazer nada, que ela não tem nada. Mas ela diz para Eliseu: eu tenho uma botija de azeite na minha casa. Meus irmãos, é possível que em meio a alguma dificuldade que você tenha enfrentado, quando você se deparou com a realidade, você viu: ei, peraí, tem isso aqui que pode me salvar, tem isso aqui que pode resolver o meu problema. Pode não resolver o problema totalmente, plenamente, mas ele pode resolver parte do problema, ou momentaneamente ele pode me socorrer. Não sei se você já passou por isso, né? Eu particularmente já passei. Existiu um momento em que eu estava com uma dificuldade financeira muito grande, e eu fui lá e vendi um relógio que eu tinha de estimação, vendi aquele relógio e peguei aquele dinheiro daquele relógio e fui empreender, coloquei aquele relógio, peguei o dinheiro daquele relógio e fui comprar, na verdade, doces, biscoitos, e fui vender esses doces, esses biscoitos, para poder trazer mais dinheiro para sustentar os meus filhos na época, os meus 3 filhos na época. Irmãos, às vezes a gente pensa que não tem nada, porque é isso que o inimigo das nossas almas quer fazer conosco. Ele quer colocar na nossa cabeça dizendo assim: você não tem nada, você não tem como sair dessa situação, você não tem como ir além. E nós temos. Se olharmos bem lá no fundo, se olharmos na direção certa, o Espírito Santo vai nos mostrar que nós temos sim como sair desta situação difícil, que nós temos sim como enfrentar esse caos, que nós temos sim como sair dessa tribulação. Basta que a gente de verdade olhe para onde a gente precisa olhar. Eliseu leva aquela mulher a olhar para onde ela precisava olhar, e ele mostra para ela que para encontrar a esperança é necessário uma fé viva e eficaz, uma fé que produz, uma fé que não se abate, uma fé que faz acontecer, que não espera cair do céu, mas ela faz acontecer. Uma fé que não está atrelada única e exclusivamente naquilo que os outros podem fazer por nós, mas naquilo que eu posso fazer com a força, com o poder, com a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. É assim que a gente encontra a esperança. É possível que, em meio a um problema de relacionamento, eu diga: eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada para fazer, porque a outra parte não quer falar comigo, a outra parte não quer a paz comigo, a outra parte não quer caminhar comigo. A Bíblia nos garante, a partir de Jesus, que se o teu irmão pecar contra ti, é você quem tem que ir até ele para fazer este relacionamento ser restaurado. Portanto, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for a adversidade, seja ela de cunho relacional, seja ela de cunho financeiro, seja ela de cunho até de saúde, nós temos como fazer alguma coisa sempre. Porque talvez a gente pense assim: ah, mas agora a doença me abateu e eu não tenho o que fazer. Tem sim, levanta, vamos lá, o que você pode fazer? Qual é o médico? Qual é o exame? Qual é a consulta? Qual é o medicamento? O que você pode fazer? Aonde você pode ir? A quem você pode consultar? A quem você pode buscar? Sempre existe algo que nós podemos fazer para encontrarmos a esperança. E quando fazemos, quando vamos nessa direção, nós mostramos que estamos com uma fé viva e eficaz. Aquela mulher, diz o texto,
vai então pedir vasilhas emprestadas às suas vizinhas, aos seus vizinhos, e começa a trazer as vasilhas com os seus filhos, e começa a encher as vasilhas, e começa a fazer com que aquelas vasilhas cheias de azeite comecem a transbordar de azeite. E o azeite que ela tinha em uma botija passa a ter em muitas outras botijas. E o azeite que ela tinha, que era pouco, passa a ser multiplicado. E o azeite que não dava para ela sustentar a sua casa, passa agora a dar a ela a oportunidade de poder trazer sustento para ela e os seus filhos durante muitos e muitos anos. Irmãos, uma fé viva e eficaz olha para as pequenas coisas que parecem sem valor e insignificantes e vê nelas uma fonte para solucionar problemas e dificuldades nesta vida. O profeta Eliseu, assim como o Senhor Jesus, pergunta àquela mulher: como posso te ajudar? Jesus inúmeras vezes perguntou às pessoas que vinham encontrar com ele: o que posso fazer por você? O que você quer? O que você quer que eu te faça? Nós precisamos saber de fato o que nós queremos. Se queremos uma vida melhor, se queremos uma vida feliz como Jesus quer que nós tenhamos, o que é que nós temos feito para isso? Qual é a fé que nós temos realmente exercitado ao longo da nossa caminhada para que isso aconteça? Nós temos ido no encontro dessa fé ou temos recuado? Nós temos ido encontrar essa esperança ou temos nos distanciado da esperança? O que nós temos feito? Nós temos buscado realmente esperança ou não? Encontramos a esperança através de uma fé viva e eficaz. Jesus mostrou isso nas bodas de Caná, quando com umas talhas de água ele transforma aquelas talhas de água em talhas cheias de vinho e abençoa aquele casamento. Jesus mostra isso na multiplicação dos pães e peixes, quando com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplica para uma grande multidão fartura de alimento. O que você tem buscado na tua vida para multiplicar e abençoar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor? Como está a sua fé? Ela é uma fé viva e eficaz, que tem contribuído para o crescimento, para a evolução, para a prosperidade de ti e de outros que te cercam. Meus irmãos, em terceiro lugar, a esperança nasce em meio ao caos, mas nós encontramos a esperança quando nós buscamos ela com sabedoria. Aquela mulher não acreditou que iria ter muito azeite, que o azeite iria sobrar. Tanto não acreditou que ela buscou poucas botijas, não buscou a quantidade que deveria buscar. Ela deveria ter buscado a botija na cidade toda, porque o azeite só parou de vir nas botijas quando ela disse: não tem mais botija. O filho dela falou: mãe, não tem mais botija, não tem mais vasilha, não tem mais aonde colocar azeite. Mostrando para nós, irmãos, que uma das coisas que atrapalha muito a nossa vida é a questão do desperdício. Como é que você tem desperdiçado a sua vida? Ou o que você tem desperdiçado na sua vida? Será que você tem desperdiçado o tempo de estar com Deus? Com coisas que, como dizem por aí, a traça e a ferrugem corroem. Será que você tem desperdiçado o tempo de estar se relacionando com Deus para estar se relacionando com pessoas que de repente nem querem muito de fato que você seja feliz? Não sei. Eu não sei se você tem ciência disso, mas todo relacionamento, indiscriminadamente, a não ser um, mas
todo relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Ele requer que haja ali naquele relacionamento um interesse. Se é um relacionamento de casal, marido e mulher, exige uma via de mão dupla. Exige um interesse ali. Um está interessado no amor, na dedicação, no afeto, no carinho, na compreensão que o outro tem para dar. No relacionamento de pai para com filho, a mesma coisa. A gente está interessado que o filho faça aquilo que a gente pede a ele que faça, ou até que ordene a ele que faça, ou até que dirija a ele que faça. E o filho, da mesma forma, ele está interessado naquilo que nós podemos oferecer a ele, para que ele realize os seus sonhos, para que ele tenha os seus intentos sanados. Mas no relacionamento do homem para com Deus, não há interesse mútuo. O interesse pode estar no coração e na mente do homem, mas não está no coração de Deus. Deus não está interessado de fato se você dedica ou não tempo para Ele. O que Ele quer é que quando você se dedicar a ter tempo com Ele, a dedicar a relacionar-se com Ele, é que você, a partir desse relacionamento, se torne uma pessoa melhor, mais forte. Porque o que Ele quer é simplesmente isso. Nessa aproximação, nessa proximidade, nesse relacionamento entre vocês dois, que você saia ganhando, que você saia nutrido, que você saia fortalecido. Ainda que você se aproxime de Deus por interesse, Deus jamais se aproxima de nós por querer alguma coisa de nós. O que Ele quer é nos dar, nos oferecer, nos abençoar em todo o tempo. Mas será que nós temos perdido a oportunidade, desperdiçado a oportunidade de nos relacionarmos com Deus, que quer sempre nos abençoar, para nos relacionarmos com quem quer que seja? Um certo dia, uma pessoa falou para mim que o noivo dessa pessoa disse para ela que ela deveria escolher, se quisesse casar com ele, entre ele e Jesus. E essa pessoa disse para ele então: bom, então eu vou ficar com Jesus. E acabou o noivado. Eu vou ficar com Jesus. Eu falo disso porque às vezes as pessoas vão por esse caminho. Às vezes elas, quando são apertadas por alguém que se relaciona com elas, por um amigo, por um companheiro, por uma companheira, elas dizem: entre fulano e Beltrano, o que você quer? O que você escolhe? Eu escolho você. Entre Jesus e a mim, o que você escolhe? Eu escolho você, porque eu te amo, porque você é a coisa mais linda, porque eu não sei viver sem você, porque você é maravilhoso ou maravilhosa. Eu escolho você. Eu escolho você porque você é meu amigo desde a infância. E eu não sei viver sem meu amigo de infância. Eu escolho você porque você é minha amiga desde a infância. Eu não sei viver sem minha amiga. Eu escolho você porque você é o meu pai. Escolho você porque você é minha mãezinha querida. Um belo dia, a minha mãe virou para mim e falou: se você escolher Jesus, eu não sou mais a tua mãe. E eu falei para ela: então a senhora fique sem ser a minha mãe e eu fico com Jesus. Eu sabia que ela não iria ficar sem ser a minha mãe, mas eu tive que falar isso para ela. Irmãos, não existe nenhum relacionamento que sobreviva sem essa via dupla de interesse, que não seja o relacionamento com Deus. Mas este relacionamento com Deus, ele está intrínseco, entranhado dentro desta sabedoria que a esperança necessita que nós busquemos para termos uma vida melhor neste mundo. Quando nós queremos encontrar a esperança e vencer as adversidades da vida, nós precisamos fazer isso com sabedoria. Eliseu vai diante daquela mulher e diz para ela: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas,
porque aquela mulher, diante daqueles azeites, aquele azeite, daquelas botijas todas, ela vai na direção de Eliseu, ela vai buscar em Eliseu um conselho, ela vai buscar em Eliseu um relacionamento para trazer a ela uma solução para a sua vida. O que eu faço agora com essas vasilhas? E Eliseu, então, como profeta, como homem de Deus, vira para ela e diz: vai lá, vende tudo e se sustente. Irmãos, relacionamentos que verdadeiramente tiram a gente do caos, promovem para a nossa vida esperança, impedem que a gente viva dentro de um desperdício. O azeite parou de ser desperdiçado, de ser jogado, para não haver exatamente ali esse desperdício. Ele parou de ser ali derramado. E mais do que isso, aquelas vasilhas foram ditas pelo profeta que deveriam ser vendidas para pagar a dívida daquela mulher e sustentar ela e os seus filhos. Queridos, uma das maiores tristezas que nós temos neste mundo é a ingratidão. Creio que você já deva ter passado por isso. Mas uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que não retém as suas bênçãos, uma pessoa que de verdade tem uma fé viva e eficaz, ela jamais vai ter o caminho da ingratidão, porque ela vai reconhecer que é Deus quem a sustenta e que é Deus quem de verdade pode fazer o melhor para a sua vida. Isso é uma pessoa cheia de sabedoria. Essa é a realidade dessa mulher. Ela contou tudo para o homem de Deus, que a aconselhou a fazer o que deveria ser feito. E assim ela fez. Sim, irmãos, a esperança é a última que morre. Contudo, ela nasce em meio às tribulações. Mas é preciso que nós a encontremos. É preciso que a gente vá ao encontro da esperança. É preciso que a gente não se desespere, mas que se coloque na brecha de sermos cada vez mais abençoados por Deus. Só que essa esperança, ela vai ser nutrida nos nossos corações com temor, obediência a Deus, com uma fé viva e, é claro, com sabedoria. Se estas três coisas estiverem presentes na sua vida, pode ter certeza, você será um homem e uma mulher, assim como foi essa mulher, muito abençoada, muito próspera, e também com muita alegria e muita bonança no seu coração. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos ter dias assim, dias prósperos, dias onde o Senhor nos encha de alegria e de bonança em todo o tempo. Amém?